Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Nossa live de hoje é super especial. Nós vamos conversar sobre gagueira e conhecer também uma plataforma que funciona como uma rede social para as pessoas que gaguejam. Para falar sobre isso, eu vou ter uma convidada muito especial, que é a Rayane, que é fundadora da Stuttering Society. Então, vamos entrando, vamos chegando. A Rayane já entrou. Oi, Rayane, vou convidá-la aqui. Pessoal, sejam muito bem-vindos. Deixa eu já chamar a Rayane aqui para nossa conversa. Vamos esperar ela entrar. Sejam bem-vindos, deem um oi, para eu ver que vocês estão aqui comigo. Oi, Rayane! Olá, Paula, tudo bem? Boa tarde, boa noite. Boa tarde, ela tá num fuso diferente da gente. Que horas são aí, Rayane? Aqui são 9h30 da Já tá noite, aqui 5 e na meia da Bélgica. tarde. Pois é. Então, boa tarde, boa noite para todos vocês. Rayane, quero agradecer muito você ter aceito esse convite de estar aqui conosco hoje. Eu conheci a Rayane por meio de uma entrevista que eu dei para a Stuttering Society, foi o nosso primeiro contato mais próximo e foi um grande prazer te conhecer. E é um grande prazer ter você para conversar com a gente aqui hoje também, viu, Rayane? Seja muito bem-vinda. É uma honra para mim, Paula. Eu fico super feliz poder estar assim falando sobre esse tema que é tão pessoal para mim. É uma honra. E eu fico super feliz, então eu quero já te agradecer por esse convite e também e também agradecer a todos aqueles que estão aqui conosco participando. Eu que agradeço, pessoal. A Rayane, ela é jornalista, se formou em jornalismo na Inglaterra, né, Rayane? Isso. Estudou ciências políticas, fez um mestrado em ciências políticas, então é cientista política e também fundadora da Stuttering Society. E nós vamos conversar um pouquinho sobre essa plataforma que hoje eu trouxe a Rayane, inclusive, para falar tanto sobre a plataforma quanto sobre a experiência pessoal dela com algumas situações relacionadas à gagueira, porque eu tenho certeza que isso inspira e motiva outras pessoas que passam por isso também, né, Rayane? E eu vejo você realmente como uma grande inspiração. Então, eu queria que você começasse falando um pouco sobre a Stuttering Society. O que é exatamente essa plataforma? Claro. Assim, a Stuttering Society é uma plataforma interativa que funciona também como uma rede social para quem gagueja. Eu comecei a desenvolver a Stuttering Society em 2019 e o site foi lançado em 2021, então vai fazer um ano em junho, tem pouco tempo, mas Uhum. é uma plataforma, como eu tinha falado, que funciona realmente como uma rede social, onde você pode estar adicionando assim membros também, você pode estar mandando mensagens privadas, você pode adicionar, tem várias ferramentas, mas ela serve também não só para poder criar comunidade, mas também para poder ajudar nas áreas também profissionais. Então, nós temos uma página onde aonde eu trago especialistas de RH para estarem falando sobre esses desafios da fala na hora de uma, por exemplo, entrevista de emprego, que é uma coisa que eu sofri muito já com isso. Então, é tentar, assim, tipo, ajudar de várias formas, não só na parte pessoal, de criar comunidade, mas também de estar tentando apoiar nas áreas de carreira, profissionais, e também na parte
de fonos também, porque nós temos uma página com fonos também, como você a, que deu a entrevista para o site, falando um pouco sobre esse tema, que eu acho que é algo importantíssimo, não só para quem assim gagueja, mas também para pais que às vezes têm um filho que passa por isso e que não sabe muito bem como, né, lidar. Então, Uhum. é uma plataforma que tenta assim abranger e ajudar pessoas que gaguejam em diferentes aspectos da vida delas. E é iniciativa maravilhosa essa da Stuttering Society. Eu entrei, desde que você lançou, eu vi alguma coisa aqui nas redes sociais, eu entrei para conhecer, mas eu só fui conhecer a fundo mesmo mais recentemente. E eu fiquei encantada, eu encontrei lá todas essas partes que você mencionou. E elas são fundamentais por quê, Rayane? Porque as pessoas que gaguejam, e eu percebo isso no meu canal, pelos comentários que as pessoas deixam lá, elas carecem de informação de qualidade. E, por outro lado, existem pessoas que não têm embasamento científico algum para falar sobre gagueira e colocam promessas milagrosas na internet. Então, fica uma coisa assim, que às vezes, pelo emocional, a pessoa investe uma quantia de dinheiro muito grande, buscando uma cura da noite para o dia, e nós sabemos que não funciona dessa forma. Então, ter uma iniciativa como a Stuttering Society, que realmente leva informação de qualidade, que ajuda as pessoas nessas situações, inclusive. Eu recebo mensagens do pessoal falando: ai, eu tenho dificuldade para passar numa entrevista de emprego porque eu me sinto inseguro para falar nesses momentos. Às vezes, até mesmo para iniciar uma conversa com alguém que ele ou ela está interessado, para de repente conhecer melhor, para arrumar um namorado, uma namorada, enfim. São situações que às vezes para quem não gagueja podem ser mais corriqueiras no dia a dia e acabam se tornando um obstáculo por conta dessa questão da comunicação. Então eu vi lá na plataforma, gente, é realmente uma iniciativa maravilhosa. Tem uma aba, como a Rayane falou, com vários profissionais passando informações de qualidade com evidência científica e dicas de vários especialistas com esse foco nas pessoas que gaguejam, né? Então, assim, é sensacional e eu quero te parabenizar mais uma vez. Obrigada. Obrigada, Paula. Deixa eu só abrir aqui um parênteses, porque o site ele está em português, inglês e francês. Então, assim, talvez quem abra o site, né, stutteringsociety.com, vai ver a página só em inglês e vai pensar que não tem em português, mas tem no cantinho direito da tela, você tem a opção de idiomas, né? Português, francês, inglês. Então você tem que selecionar em português. Sim, eu tive essa experiência mesmo. Eu entrei, estava tudo em inglês, mas eu mudei ali Exato. rapidamente, ele transformou em Rapidamente. português. E eu queria que você contasse, Rayane, um pouco sobre o que te motivou a tomar essa iniciativa e a desenvolver essa plataforma. Excelente pergunta. É uma coisa que muita gente pergunta, muita gente que não percebe que eu tenho uma disfluência, muita gente que não percebe que eu gaguejo me pergunta, mas por que que você criou algo nesse nicho, que não é algo que é muito falado, que é muito comum? Bom, como algumas pessoas já devem ter percebido, eu gaguejo e eu cresci com esse bloqueio na fala. E eu acho que quando você é mais jovem, você é mais novo, você sente mais dificuldade, né? Eu acho que com os anos, bom, pelo menos para mim, eu consegui superar bastante, mas crescer com um bloqueio na fala não foi algo fácil. Não é fácil. Até hoje tem horas que eu ainda me pego assim, ai caramba, sabe? Mas eu me sentia muito sozinha nesses meus desafios diários, porque a gente encara diariamente esses obstáculos. E
eu sentia que eu não tinha com quem falar. E não porque eu não tivesse. Talvez tinha, mas eu não tinha coragem de falar sobre isso, né? Uhum. Então, era um tabu para mim, era algo que eu não falava com ninguém, nem com a minha mãe, com ninguém. E eu sofria muito calada com isso. E com os anos, eu comecei a muito progressivamente, muito devagar, eu comecei a falar com outras pessoas que eu gaguejava. E eu acho que começar a falar que você tem uma dificuldade facilita muito para mim. com- Começou a me dar mais força para falar ainda mais sobre isso. E quanto mais eu falava, mais eu percebia que as pessoas geralmente não têm noção do que é gagueira. E, Uhum. e aí, juntando a parte pessoal, que eu sempre me sentia muito sozinha nos nos meus desafios de fala e perceber que as pessoas não sabem muito sobre esse tema, eu quis criar um lugar seguro aonde as pessoas que gaguejam se sentissem à vontade para falar sobre isso sem medo, sem vergonha, onde elas sentissem que elas têm voz própria e, Uhum. e ao mesmo tempo levar conscientização para outras pessoas que de repente procuram saber mais sobre, né, sobre esse tema. Então foi uma junção de coisas que eu quis criar para poder, ao mesmo tempo, ajudar e conscientizar. Nossa, isso é muito importante, justamente pelo que você falou. Eu tenho experiência com alguns pacientes que traziam justamente isso para mim. Olha, eu não tenho coragem de falar com as pessoas, eu evito me comunicar por causa da gagueira. Muitas vezes eu gostaria de dar a minha opinião, mas eu fico calado porque eu tenho medo de gaguejar e virar motivo de piada, né, no lugar onde eu estou. Então, tudo isso que você me falou agora são relatos muito comuns das pessoas que gaguejam, né? E existe uma crença popular de que a gagueira é um problema psicológico. Então, se você gagueja, você tem uma questão psicológica causando isso. E na verdade, não. Estudos já mostraram que existem outros fatores que contribuem para a gagueira, mas que a gagueira e todas essas vivências, esses obstáculos e essas dificuldades que você mencionou, muitas vezes é o que vão causando, trazendo questões psicológicas. Então, vão trazendo para a pessoa uma certa ansiedade pelo medo de falar, pelo medo de se comunicar, vão trazendo para a pessoa um afastamento social. Ah, eu prefiro não ir a determinados lugares ou não socializar com determinadas pessoas. E aí ela vai se fechando nesse mundo. E por isso que é realmente fundamental essa sua iniciativa, porque é o que você falou, dá voz a essas pessoas, abre uma oportunidade para que elas possam ter essa troca. E é muito gostoso quando a gente passa por qualquer questão que seja gagueira ou não, e a gente encontra outras pessoas que estão vivendo a mesma coisa e com as quais a gente se identifica para ter essa troca, né? Então é mais terapêutico que isso, né? Não existe assim, para que a gente consiga mesmo emocionalmente se estabilizar. Então, muito legal. Eu tô aqui seguindo o nosso roteirinho, tá, gente? Por isso que eu estou às vezes olhando para o lado. E eu queria que você contasse um pouquinho, Rayane, sobre você e sobre alguns obstáculos que você enfrentou por causa da gagueira e como que você superou esses obstáculos. Você já colocou aqui que uma das maneiras foi começar a falar mais sobre a gagueira, mas existe algum tipo de vivência, algo mais específico que você queira compartilhar aqui e como você conseguiu superar em relação à gagueira? Sim, essa é uma pergunta bastante recorrente também, tanto de pessoas que não gagueja, quanto pessoas que passam por isso. E eu acho que é uma combinação de coisas e eu acho que cada pessoa tem um tempo, né? Não tem uma fórmula mágica de falar, faz isso e isso que vai dar certo. Eu acho que cada pessoa passa por fases e por tempos
diferentes e cada pessoa pensa e passa por também experiências diferentes. Para mim, eu tive muita dificuldade de falar ao telefone, por exemplo. Por muitos anos eu não falava. Para mim era uma coisa assim que eu não conseguia fazer por causa de um trauma, por uma ligação que eu fiz uma vez quando eu era criança para uma coleguinha minha de sala. Eu tinha uns 11 anos e aí a mãe dela atendeu e gritou: fulana, é a sua colega Gaguinha que quer falar com você. Mas ela falou em um tom tão pejorativo que eu ouvi do outro lado da linha e aquilo me paralisou. E não me paralisou somente ali, naquela hora, me paralisou por anos. Eu não conseguia ligar por anos, porque eu tinha medo, porque eu sabia que as outras pessoas percebiam né, que eu gaguejava. Até então, talvez eu não tinha uma assim, consciência tão plena disso, né? E ali naquele momento eu consegui perceber que isso era realmente visível, que as pessoas sabiam. Então, isso me deu muito mais vergonha de falar com outras pessoas, de ligar. E a gagueira me afetou não somente nessa área pessoal, de fazer ligação, de interagir, mas também no âmbito profissional. Eu já tive que fazer, tipo, apresentações na frente de um time e na hora, e eu, assim, estudar muito, tipo, praticar, estudar, ensaiar e saber muito bem o tópico e chegar na hora, bloquear tanto das pessoas acharem que eu não me preparei e que eu não sabia sobre aquele assunto. Então, assim, uma coisa que eu percebo é que as pessoas que não gaguejam não sabem que gagueira também é bloqueio na fala. Elas acham que é uma repetição só. Então, quando elas encontram alguém que não está conseguindo falar, que está com essas interjeições ou então com alguma outra pausa, elas interpretam a pausa como uma falta de conhecimento, hesitação, dúvida, não saber o que se quer falar, quando na verdade você sabe, mas você não está conseguindo, e quanto menos você consegue, mais nervoso você fica, e quanto mais nervoso você fica, mais você bloqueia. Então é um círculo que você não sabe como sair daquilo, e só vai piorando. Então, para mim, o que me ajudou foi, primeiramente, falar sobre o assunto. E não falar como vítima, sabe? Quando você fala já sem graça, já se desculpando. Não, você falar porque você quer levar uma conscientização, porque você quer informar. Você está informando, você não está pedindo permissão para gaguejar. Porque às vezes eu sinto que a gente tem uma tendência de quase que pedir uma permissão. Olha, me desculpa, e isso, e tentar se explicar, ao invés de só informar o telespectador, né? Tipo assim, para quem está ali com você, que você gagueja, que você tem uma dificuldade na fala, que assim ela sabe que ela vai precisar de ter um pouquinho mais de paciência para conseguir esperar o seu tempo de fala. Então, para mim, falar sobre isso foi extremamente importante, foi libertador para mim, e isso eu devo à minha mãe, que me incentivou muito a falar: "Rayane, você precisa começar a falar com as pessoas, que você gagueja, porque você não fala. Você foge de tudo que é apresentação de sala de aula." Eu fugia de todas. Eu falava: "Professor, pelo amor de Deus, me faz fazer um trabalho, qualquer coisa, mas eu não quero apresentar." E aí, só que ninguém entendia. Falava: "Não, você é como qualquer outro estudante, você tem que apresentar." E aí, enfim, eu queria passar mal, eu queria fugir do mundo para não ter que fazer aquilo, até para gente, eu vou precisar falar. E aí eu fui falando, mas assim, só quando era necessário para mim. Tipo, nesses casos assim, então era com um professor à parte, ainda de modo muito privado, que eu falava.
As outras pessoas Uhum. ainda eram tabu. Na sala de aula, todo mundo percebia que Raiane nunca fazia a apresentação, mas ninguém sabia por quê, né? Era sempre uma coisa muito misteriosa, talvez. É, então, falar tem sido, tá? Para mim, uma coisa libertadora. E eu acho que como é que fala? Se rodear de pessoas que te apoiam, eu acho que também é algo que é fundamental. Que seja um melhor amigo, que seja um pai, uma mãe, um irmão, um companheiro, quem quer que seja, mas tentar estar perto de pessoas que te apoiam e que te aceitam como você é. Porque a gagueira, ela faz parte, não é uma coisa que você escolheu ter, porque eu acho que ninguém escolheria conscientemente. É algo que Uhum. faz parte da sua vida, mas que não deve ser o seu tudo, né? A vida não se, assim, resume em gagueira. O que, na prática, não é tão fácil assim, porque eu passei a maior parte da minha vida pensando só nisso. Era 24 horas do tempo, eu era uma polícia de mim mesma, assim, eu ficava o tempo todo me policiando. Eu gaguejei ali, eu gaguejei ali, sabe? Então você fica Uhum. preso nessa preocupação de como que você está falando, do que o outro está pensando da sua fala, porque você sabe que pela falta de conscientização, a consequência é que muitas vezes existe um pré-julgamento que é também errado. Então, tudo isso faz com que você acabe se preocupando muito com o que os outros pensam. Bom, então, se rodear de pessoas que te aceitam como você é. E, assim, para mim, eu acho que algo que tem me ajudado é tentar trabalhar em mim a autoconfiança. E se você precisar de alguma ajuda psicológica profissional, então busque. Você precisa de um psicanalista para te ajudar na área emocional, porque a gagueira, ela mexe muito com o lado emocional e psicológico, né? Porque faz com que você se veja de uma forma, às vezes, muito frágil, muito fragilizado. E isso eu acho que acaba distorcendo a percepção que você tem de você mesmo, que pode influenciar muito na sua autoestima. E quando a sua autoestima está baixa, a sua autoconfiança está baixa, a tendência é que você gagueje mais, que você apresente mais disfluências. Então, para mim, quando eu vejo que eu tô bem, que eu tô assim, sabe aquele dia que você se sente bem com Uhum. você? Nesses dias eu costumo estar muito mais fluente. Mas nos momentos que eu tô para baixo, por algum motivo, eu gaguejo muito mais. Então, acho que é uma combinação de coisas e eu acho que a maturidade ajuda muito nisso, o tempo ajuda muito, mas eu confesso que eu não sei se um dia eu vou estar, eu acho que 100% assim, de falar assim, eu não tô nem aí mesmo, assim, eu posso gaguejar o quanto for e eu tô 100% ok com isso e não é algo que me incomoda. Tem horas que me incomoda, mas é algo que eu tento lidar da melhor forma possível. Mas é muito legal você comentar sobre isso, porque se a gente for parar para pensar, dificilmente alguém está 100% confortável em algumas situações comunicativas. Isso independe da pessoa gaguejar ou não. Às vezes, tem até pesquisas que falam que o maior medo das pessoas, em geral, é falar em público. E falar em público não exatamente para um público grande, às vezes o público de uma pessoa, dependendo da situação comunicativa. E tudo isso que você trouxe agora, como a sua experiência pessoal, é algo que coincide muito com a experiência de vários pacientes que eu já atendi. Todas essas questões que você colocou. E, inclusive, eu tenho um paciente que eu guardo com muito carinho no coração, que foi o primeiro paciente com gagueira que eu atendi e que acabou me levando para esse caminho,
que ele tinha um relato muito parecido com o seu, no sentido de que quando ele começou a falar para as pessoas que ele gaguejava, ele se sentia mais tranquilo. E eu queria até trazer um olhar mais fonoaudiológico para isso agora. A fluência de fala, né? O que é uma fala fluente? É uma fala que flui, e para que a gente consiga ser fluente, a gente não pode estar preocupado com a comunicação em si, com o que eu vou falar. Geralmente eu falo sem ficar pensando muito no que eu vou falar, estruturando cada palavra. A fala simplesmente sai. A partir do momento que eu tenho essa ansiedade, que eu tenho medo do que o outro vai pensar, do que o outro vai julgar, eu começo a falar preocupada com a forma que eu estou falando. E aí entra nesse círculo que você acabou comentando. Quanto mais preocupada eu fico, maior a minha chance de gaguejar. E uma coisa vai virando uma bola de neve, né? Uma coisa vai levando a outra. Tem outro ponto que você colocou que eu gostaria de comentar um pouquinho também, que é com relação aos tipos de disfluências. Muito legal você ter falado sobre isso, porque realmente eu percebo isso nas mensagens que eu recebo. Às vezes a queixa é o seguinte: ah, e o meu filho, ele trava para falar. Parece que falta o ar. Ah, e eu pergunto as características. Ah, às vezes ele pisca muito forte, eu não sei o que que é. Quando eu levanto a hipótese de que pode ser uma gagueira, não, não é uma gagueira, porque ele não repete para falar, ele só trava, ele bloqueia às vezes. Então, realmente, levar essas informações para as pessoas, às vezes, até funcionam como elas, em como elas vão encontrar um caminho para resolver essa questão, né? Então, as disfluências do tipo gaga, elas podem ser, sim, repetições de sons, de sílabas, mas elas podem vir como um prolongamento, que a pessoa estica o som para falar, ou elas podem acontecer como um bloqueio, que passa essa sensação de que a pessoa travou. E realmente, quando a gente educa as pessoas, não só as pessoas que gaguejam, mas a sociedade como um todo, a respeito disso, vai ficando mais fácil de a gente lidar com essas situações, tanto quando nós não gaguejamos, quanto quando se trata de uma pessoa que gagueja. Porque para uma pessoa que não entende nada sobre gagueira, quando ela se depara com alguém que gagueja, muitas vezes ela fica sem saber como agir. E nem sempre essa pessoa está sendo maldosa, nem sempre vai ser aquela pessoa que vai rir de você ou que vai debochar porque você não consegue falar. Mas às vezes a pessoa completa a sua fala ou tenta adivinhar o que você vai dizer numa tentativa de ajudar, pensando que está te ajudando. Então, eu acho muito importante nós disseminarmos esses assuntos, né? Tudo relacionado à gagueira, não só para as pessoas que gaguejam, mas também para pessoas que não gaguejam. E em algum momento da vida vão se deparar com alguém que gagueja e pelo menos vão saber como agir de um modo geral, né? Então, eu queria que você comentasse um pouquinho, Rayane, sobre o que você acha que nós poderíamos fazer nesse sentido de educar a sociedade para acolher, né, e para respeitar as pessoas que gaguejam. Boa pergunta. Olha, eu sinceramente acho, e aí eu vou ter que voltar um pouco no que eu falei antes. Eu acho que falar, informar é a melhor forma. Porque se a gente que gagueja não quiser falar sobre esse assunto, quem vai informar tem os fonoaudiólogos, claro, né? Que são, assim, fundamentais também. Mas eu acho que tem que ser uma combinação dos fonoaudiólogos que estão sempre falando sobre isso, mas também das pessoas que gaguejam, dos pais de pessoas que gaguejam estarem falando mais sobre isso. Pode ser, às vezes, no seu local de trabalho, que seja com uma só pessoa, pode ser pelas suas redes sociais, se você se sentir à vontade o suficiente para poder expor isso publicamente. Mas eu acho que a melhor forma é você falar sobre isso. Porque, infelizmente, a mídia ainda não. Muito raramente a gente vê alguma coisa na mídia sobre a gagueira de uma forma informativa. O que se vê muito é que se faz piada com isso, né? Com um tema que é tão sério.
Então, assim, a gente tem pouco espaço ainda na mídia para poder informar. Então, acho que cabe a gente tentar, no boca a boca mesmo, pelas redes sociais, com aquelas que nós conhecemos, da gente estar falando sobre isso. Se existem outras formas, e assim, eu acho que por isso também que eu quis criar a Stuttering Society como forma de poder, assim, propagar o que é gagueira. Por quê? Por exemplo, quando eu trago especialistas de RH, de várias companhias, organizações, até mesmo eu entrevistei um antigo chefe meu que trabalhava na NATO, né? OTAN, que é uma das maiores organizações do mundo. Eu entrevistei ele, que é um especialista de recursos humanos. Quando eu entrevisto pessoas que são que são dessa área, eu não estou somente ajudando pessoas que gaguejam, mas eu estou também informando as empresas acerca disso. E todos eles me falaram assim: olha, eu não sabia nada sobre esse tema gagueira, então eu tive que, na verdade, estudar antes da nossa entrevista, porque eu não sabia muito sobre esse assunto. Então, é uma forma de eu conseguir ajudar quem passa por isso e também informar os, os empregadores, que muitas vezes não sabem lidar com um candidato que chega para uma entrevista e de repente começa, como eu, a ter bloqueios. E às vezes o board, como é que fala? O júri, né, que está ali entrevistando, muitas vezes não está entendendo por que que esse candidato, candidata, não está conseguindo falar aquilo que ele ou ela tem para falar. Então, se você educa, informa, é uma forma de você fazer dois em um, né? Uhum. Informa um lado e, por outro lado, você pode, né, ajudar. Então, eu acho que através disso, através da gente buscar informar, a gente vai aos poucos conseguindo propagar um pouco mais e conscientizar. Eu acho que são passos de formiga. Eu não acho que é uma coisa rápida. A não ser que a gente comece a se, assim, a se, tipo, unir pela causa a ponto de criar uma trend, né? Como, por exemplo, a gente tem comunidades, a comunidade negra, LGBT, eu não sei, Sim. mas que se fala muito mais, né? A gagueira ainda é uma minoria da minoria, parece, né? Uma coisa que não se ouve falar. Então, talvez se a gente se unisse e talvez começasse campanhas nas redes sociais, coisas assim, para estar tentando mobilizar a sociedade de uma forma um pouco mais direta, um pouco mais com mais força, sabe? Assim, com menos Uhum. discrição, porque ainda é algo que é muito discreto ainda, né? Você vai falando, mas muito pelas beiradas quase. Então, eu gostaria que fosse mais na cara mesmo, que as pessoas falassem, nossa, mas o que é gagueira? Né? Que fosse uma coisa mais falada. Mas é isso. Eu acho que se cada um tentar fazer um pouquinho, aos poucos a gente chega lá. Eu concordo plenamente com você. E sabe que você me contando sobre a sua entrevista, eu lembrei de uma situação que aconteceu com um amigo meu e tem a ver com isso que você estava falando. Então, eu tenho um amigo, muito amigo, que me acompanha aqui nas redes sociais, ele não gagueja, mas ele vê as minhas publicações, ele vê o meu conteúdo. E ele trabalha com atendimento ao público. E aí ele foi atender um cliente e esse cliente gaguejava. E aí ele falou que na hora que a pessoa começou a gaguejar, ele lembrou das coisas que ele viu aqui no meu perfil e ele lembrou de como ele deveria se comportar naquela situação. Então ele até instruiu o colega dele de trabalho. Olha, provavelmente essa pessoa gagueja, vamos deixar ele terminar de falar. E aí aquela pessoa conseguiu
passar para ele com tranquilidade o que precisava ser passado, porque ele tinha essa orientação. E ele só tinha essa orientação porque ele é meu amigo e acompanha as coisas que eu publico por aqui. Então, às vezes, a gente faz uma publicação numa rede social e acha que aquilo não tem muito impacto, porque às vezes teve pouca curtida ou sei lá. E, na verdade, às vezes chegou exatamente naquela pessoa que vai fazer algum tipo de diferença para outra pessoa que ela for encontrar. Então, isso que você falou faz total sentido. Principalmente, e até vou fazer um link dos tipos de disfunção. Voltou. Voltou? Tinha travado aqui. Vou fazer um link do tipo de disfluências com essa questão dos empregadores que você colocou. Às vezes, se a pessoa começa a bloquear, por não existir muita informação e conhecimento acerca da gagueira, ele pode realmente pensar que essa pessoa não se preparou, não sabe nem o que ela está vindo fazer aqui e não está conseguindo falar. Não entende que aquilo pode ser uma dificuldade de fluência de fala. Então, fundamental tudo isso que você colocou aqui e todas as suas ideias. Eu nunca tinha parado para fazer essa comparação com as minorias que você acabou de fazer e faz total sentido. Eu acho que quanto mais nós levantarmos essa bandeira, mais informação nós conseguimos disseminar a respeito desse tema e mais as pessoas ficam conscientes disso. A mídia muitas vezes faz um desserviço realmente, porque a gagueira é vista muito como piada. Tem pessoas que pensam que a gagueira é de propósito para chamar atenção ou é um marketing pessoal, eu já vi isso. Numa entrevista, acho que foi com o David Brasil, perguntaram para ele se a gagueira era de propósito, se era só um marketing. E aí ele respondeu, nossa, mas quem é que quer gaguejar de propósito? Então, conscientizar as pessoas de que a gagueira é involuntária, de que ela não acontece de propósito, conscientizar as pessoas de que essa dificuldade impacta em diversas áreas da vida, é muito importante justamente para a gente acabar com essa ridicularização que as mídias trazem, trazendo a gagueira como piada. E às vezes até algumas pessoas que gaguejam se submetem a virar piada lá na televisão, que acaba reforçando ainda mais, né, esse desserviço com relação às pessoas que gaguejam. Então, eu super concordo com você em tudo que você falou. E quanto mais a gente puder divulgar fonoaudiólogos, psicólogos, pessoas que gaguejam, melhor. Eu recebo muito, Rayane, essas mensagens de pessoas que às vezes acham que a gagueira vai impedi-las de arrumar um emprego, de encontrar uma pessoa, um relacionamento, de ter sucesso na vida como um todo. E ter você aqui hoje é uma grande inspiração mesmo, eu acho, até que para essas pessoas que gaguejam, que estão aqui nos assistindo, porque você é uma pessoa que gagueja, você é uma pessoa super estudada, como eu falei no começo aqui da live, fez mestrado, se formou, trabalhou em grandes organizações que eu acabei não citando, mas você já trabalhou, né, com a ONU, com a OTAN. Então, a gagueira fica muito atrás de tudo isso, não define você como pessoa. E é só uma das características que você apresenta, mas não é isso que define a Rayane, né? A Rayane é muito mais do que isso. Então, eu gosto muito de trazer pessoas como você para conversar, porque vocês têm esse lugar de fala. Eu já ouvi de paciente assim, você fala isso, para você é muito fácil, porque você não gagueja. Então, é muito fácil você chegar e falar para mim que eu tenho que ser mais confiante, que eu tenho que falar sobre o meu problema, que eu tenho que superar os obstáculos, mas para você esse obstáculo não existe. Então, é muito importante que pessoas que superam esses obstáculos e essas dificuldades e conseguem ser o que elas querem ser na vida, independentemente da gagueira, é muito importante para ter essa visibilidade e para que as pessoas se identifiquem com você. Poxa, se ela conseguiu, se ela consegue marcar uma live e conversar tão bem e se comunicar tão bem, por que eu não posso? Né? Então, isso é um belo serviço que você faz também em prol da comunidade como um todo, da comunidade que gagueja, das pessoas em geral, para que essa visão mude, para que as pessoas não pensem que o fato de alguém gaguejar indica que aquela pessoa é menos inteligente por isso. Uma coisa não tem relação nenhuma com a outra, né?
Exatamente. E esse é um ponto que eu costumo ficar bem chateada. Assim, quando eu vejo que as pessoas confundem a gagueira com não ser inteligente, com ter algum tipo de problema psicológico, intelectual, isso é algo que eu fico realmente chateada, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas aí como que você prova com o dia a dia, né? As pessoas elas vão vendo que não tem nada a ver, que você tem uma fala às vezes um pouco assim diferente, mas que a fala diferente não tem qualquer relação com o lado intelectual, né? E que realmente a gagueira não pode ser algo que te assim define, que venha à frente de você. Ela está atrás. Você tem vários outros pontos, né? E assim, talentos, dons, enfim, que devem ser considerados. Eu não vou dizer que é fácil para mim estar hoje aqui falando. Para mim é sempre um desafio que eu tenho que, né, enfrentar. Mas é a coragem de você enfrentar que importa. Porque você tá com medo, vai com medo. Porque se você deixa que o medo te paralise, você não faz nada. Então, eu acho que é importante a gente não desconsiderar esse medo que tá ali, não tem como negar, mas tentar confrontar esses medos e passar por cima deles ou ir com eles junto, vai todo mundo junto. Por exemplo, atualmente eu estou tendo bastante reuniões e essas reuniões elas são com vídeo e é um time de umas 10 pessoas, mais ou menos, o que antes eu não tinha. E nós temos essas reuniões toda segunda e quinta-feira. E está sendo algo novo, é um time novo também. Então, as pessoas ainda, nem todo mundo já percebeu que eu tenho uma, assim, né, uma certa dificuldade na fala. E eu ainda não tive coragem de falar com todo mundo ainda. Eu não tive coragem de, tipo assim, sabe, anunciar durante as nossas conversas e reuniões. Às vezes eu falo pessoalmente, quando eu tô com uma pessoa, com um colega, às vezes eu comento por algum motivo. Por exemplo, se eu falo da Stuttering Society, eu falo o porquê que eu criei. Para mim, é uma chance que eu tenho de falar sobre isso. Mas ainda não é tão fácil de falar para todo mundo, né? Então, é uma coisa que cada pessoa tem que saber como que ela consegue lidar com isso de uma forma melhor, porque eu acho que a gente não pode também esperar que todo mundo reaja da mesma forma. Então, se para você é mais fácil ir falando com uma pessoa por vez, então faça isso. Se você já tem coragem de falar para todo mundo, olha, gente, antes de começar, eu quero falar que eu, né, gaguejo, então fiquem sabendo. Tem gente que não, né? Então, eu acho que é importante que cada pessoa se conheça e lide da forma que elas sabem, que elas podem, né? É, mas eu acho que eu não me lembro exatamente da sua pergunta. Eu não sei se eu estou respondendo a todos os pontos da sua pergunta. Não, na verdade você complementou o que eu estava comentando agora, da gagueira não ter relação com a inteligência. Eu não tinha feito nenhuma pergunta, você só complementou e Ah, tá. complementou super bem. Tá certo. E muito legal você ter colocado esse ponto, porque eu falo disso até mesmo nos cursos que eu dou para profissionais, né, para fonos, que não dá para a gente pegar todas as pessoas que gaguejam ou com qualquer outro diagnóstico e colocar numa caixa. Olha, eles gostam disso, eles agem assim, é assim, porque são seres humanos e cada um vai ter a sua individualidade, o que gosta, o que não gosta. De um modo geral, nós sempre orientamos as pessoas a não completarem a fala de quem gagueja, porque a maioria das pessoas que gaguejam se sentem incomodadas com isso. Mas eu já tive um paciente que era o contrário. Ele falava para mim: eu adoro que completem porque me livra daquela situação que eu não estava conseguindo falar. Então a gente tem que realmente conhecer
a individualidade de cada pessoa e ver o que funciona para cada pessoa, como ela se sente melhor. E essa questão do medo do julgamento das outras pessoas, é lógico que a gagueira é um obstáculo enorme que contribui ainda mais para isso, mas muitas pessoas têm esse medo. Eu recebo também mensagens assim de pessoas que não gaguejam e eu tenho vergonha de aparecer nos stories. Eu já convidei pessoas para fazer live comigo que não aceitam de jeito nenhum. Pessoas incríveis, que seria assim uma contribuição enorme, e elas recusam pelo medo de se expor. E não são pessoas que gaguejam, entende? Então, porque, na verdade, enquanto seres humanos que nós somos, a gente está sempre buscando a aprovação do outro. E por mais que a gente tente educar a sociedade, por mais que a gente dissemine informação de qualidade, nós não podemos esperar e contar com a generosidade e com a consciência de todas as pessoas. A gente não vai conseguir atingir todo mundo. Mas se a gente conseguir atingir algumas pessoas, e se a gente conseguir também se cercar dessas pessoas que são conscientes, que respeitam e com as quais a gente se sente à vontade, como você colocou, eu acho que é um começo de uma solução, né, Rayane? Sim. A gente tenta educar a sociedade, a gente dá o nosso melhor, mas a gente não pode esperar que todo mundo compreenda, que todo mundo vá, a partir disso, ter uma nova atitude, mas a gente está fazendo a nossa parte, né? E você está fazendo muito a sua parte com a plataforma, com o fato de estar aqui se expondo e contando sobre a sua história e contando como você superou e continua superando esses obstáculos no dia a dia. E eu queria que você comentasse mais um pouquinho sobre a Stuttering Society em relação a como que o pessoal pode fazer para fazer parte da comunidade, para fazer parte dessa rede. Tá ok. Bom, é bem simples, na verdade. Quando você entra no site www.stutteringsociety.com, talvez seria até bom eu Eu vou colocar digitar ali aqui, depois, tá? porque é um nome um pouquinho difícil, né? Eu vou digitar aqui para o pessoal enquanto Tá, você tá bom, explica. obrigada. E aí, quando você vê o site, no canto direito vai ter a parte de login e de inscrição, né? Registrar. Então, se caso ainda você ainda não seja ainda um membro, você pode clicar lá na parte de registrar, vai ter um formulário, você tem que... ele é bem curto também, você tem que preencher e depois disso você já vai ser automaticamente membro. Muito bem-vindo da Stuttering Society. E aí você vai ter o seu perfil, onde você pode colocar foto, você pode começar tipo, adicionar outras pessoas que são membros também. E aí você pode começar a ver todos os nossos vídeos que eu tinha antes já mencionado, de recursos humanos. Tem um mapa também interativo, onde você pode buscar saber quem mora no seu mesmo país. Então, se é Brasil, você vai, né? Você vai selecionar Brasil e vai estar lá aparecendo quem são os membros que moram aí. Então, você pode estar entrando em contato com essas pessoas. Tem o fórum também que você pode também utilizar para poder compartilhar experiências, histórias também. Então tem um mundo de coisas que você pode fazer. Para quem quiser compartilhar as histórias delas, pessoais, lidando com a disfluência, você pode também. Você pode tanto fazer pelo site, tem uma parte de artigos onde você pode. Eu não sei como é que fala, upload, onde você pode carregar um artigo que você de repente
quer, né, não sei, escrever ou que você vai fazer algum vídeo, enfim, tem várias ferramentas. Você pode também mandar e-mail para info@stutteringsociety.com, para quem quiser entrar em contato também. Também tem as nossas redes sociais, Stuttering Society aqui pelo Instagram, tem pelo Facebook, tem pelo Twitter, tem YouTube, então tem bastante conteúdo e, e opções para quem também quiser. E assim, uma coisa que eu queria complementar daquilo que você estava falando antes é que é, é muito comum a gente ver pessoas que gaguejam, eu acho que esperando talvez que as pessoas entendam, né? A gente sempre espera que exista uma conscientização e que as pessoas compreendam o que é a disfluência, gagueira, mas eu acho que é uma coisa que eu acho importante aqui, mesmo que as pessoas não compreendam, às vezes é algo que tem que estar dentro de você. Você tem que tirar de dentro de você um pouco essa força e essa autoconfiança de que mesmo se as pessoas não compreenderem, você vai continuar sendo quem você é, você vai continuar tendo todos os talentos e dons e habilidades que você tem, independentemente do outro, né? Então, acho que você focar naquilo que você tem para poder, assim, oferecer, ao invés de você focar em algo que você sente que te falta. Porque quando você gagueja, você sente que te falta algo, que você não fala como todo mundo. E é algo involuntário, que você não tem controle. É, E às vezes dentro da própria comunidade a gente também tem os desafios. Por exemplo, quando eu comecei com a Stuttering Society, eu quase que para algumas pessoas dentro da própria comunidade eu tinha que provar que eu realmente gaguejo. Porque senão era tipo, quem é você para estar falando sobre isso? Sabe assim? Uhum. E como muitas vezes eu sou muito fluente, às vezes as pessoas tinham dificuldade de acreditar que eu realmente gaguejo. E era quase uma coisa que era engraçada, porque se antes eu ficava tentando esconder, agora eu tinha que provar que eu gaguejo realmente. Então, é, é muito interessante você ver essas diferenças e esses desafios dentro da própria comunidade. Isso tudo é para poder dizer que cada pessoa é diferente. É, seja você, seja você. E é muito clichê falar isso, seja você, né? Porque é tão Uhum. profundo. Porque muitas vezes, quando você cresce com isso, né, gaguejando, você não se reconhece, você meio que se perde em quem você é, porque você transforma a fala em um tudo que você é. Uhum. Então, muitas vezes você já nem sabe quem você é no seu completo, né? Então é tentar se redescobrir e descobrir quem você realmente é, o que que você tem, e tirar o foco da gagueira que vai estar ali, mais presente, às vezes menos presente, mas ela vai estar ali. É, amiga fiel, né? Tá sempre ali de vez em quando. Mas que isso não seja empecilho para você ser quem você é, para você realizar os seus sonhos e acreditar que você pode, como todo mundo. Como todo mundo, nós somos todos iguais e todo mundo passa por vários desafios que a gente não sabe, a gente não conhece o que o outro está passando, porque muitas vezes não é algo visível, mas saiba que todo mundo passa por desafios diferentes. Então,
acredite no seu potencial, faça parte, fale com outras pessoas que passam por isso também, mas de preferência pessoas que consigam ver também o lado positivo, porque dentro da comunidade existe muita gente que é bem negativa, que quer se matar, que fala da gagueira como um peso tão grande que você acaba ficando deprimido junto delas. Então, assim, tenta se juntar a pessoas que passam por isso, mas que conseguem levar de uma forma mais leve, né? Porque isso, querendo ou não, te ajuda também. Então, entre na Stuttering Society. É, se você quiser dar o seu feedback, aquilo que você gosta, aquilo que você acha que pode melhorar, que a gente pode estar implementando mais, de repente trazendo mais pessoas incríveis como a Paula para estarem falando sobre esse assunto, ter mais lives. Então, acho que eu vou ficar super feliz de ter vocês por lá. Me adicionem também lá. Rayane Sibien, eu tenho conta lá também. Estou sempre lá escrevendo e eu acho que é isso. Não sei se eu estou saindo um pouco do assunto, mas eu queria agradecer muito por essa oportunidade de estar hoje aqui falando sobre esse assunto. Eu que quero agradecer a sua presença. Nós tivemos algumas mensagens aqui que eu não consegui ler porque eu não quis interromper a nossa linha de raciocínio, mas muita gente elogiando, ó. A Luísa Antônio colocou bastante motivadora a sua fala e realmente no seu lugar de fala trazer tudo isso com certeza é motivador. E eu queria chamar o pessoal para acompanhar mesmo o seu trabalho na Stuttering Society. Vocês já podem começar a seguir aqui mesmo. Acho que dá para clicar no nome dela aqui no quadradinho e já começar a seguir sem sair da live. E ó, o pessoal está elogiando. Quero agradecer a todo mundo que ficou com a gente aqui durante esse tempo. Sempre me perguntam, a live vai ficar gravada. Eu vou divulgar aqui nas redes, a Rayane também vai divulgar. E vamos divulgar para o maior número de pessoas possível. Se você me permitir, eu coloco essa live até no meu canal. Porque tudo isso que você trouxe é real. Eu recebo muitas mensagens, principalmente por causa do canal, às vezes de pessoas muito negativas. E que, talvez, ouvindo de outra pessoa que também gagueja, como foi o caso aqui, isso se torne um fator mais motivador do que eu, fonoaudióloga, falando. Você citou a importância de buscar ajuda e eu quero reiterar isso aqui antes da gente terminar. Busquem ajuda profissional. O fonoaudiólogo é o profissional que pode te ajudar com estratégias para você saber lidar melhor com a gagueira, para que você consiga se comunicar de forma mais eficiente. E eu gosto sempre de reforçar que comunicação vai muito além da fala e muito além das disfluências. Então, eu gosto muito de explicar isso para as pessoas que gaguejam. A disfluência é um obstáculo? Mas você tem voz e você pode variar as ênfases na sua voz, conferindo mais expressividade para a sua comunicação. Você tem linguagem corporal, você pode usar o seu corpo a favor da sua comunicação, usando os gestos de forma adequada. Você tem o olhar, que é muito importante. Muitas pessoas que gaguejam, às vezes, ficam com essa insegurança de olhar nos olhos da outra pessoa com a qual elas estão falando. Mas olhar nos olhos vai te trazer, inclusive, mais confiança para essa comunicação. Enfim, a comunicação vai muito além da fala. Ela é passível de treino para que você, não que você elimine 100% da gagueira, porque muitas vezes isso realmente não acontece, mas para que você consiga evitar a gagueira e nos momentos em que ela seja inevitável, você consiga driblar essas situações da melhor maneira possível. E nos casos em que a gagueira se torna um peso emocional, porque isso realmente acontece, como nós conversamos aqui, associar essa ajuda do fonoaudiólogo com o psicólogo também é fundamental e vai trazer muitos benefícios para a sua vida de um modo geral, né? Não só na comunicação, mas no dia a dia, nas diversas situações em que você se sente mal por conta da gagueira. Então, o pessoal tá aqui, ó, te elogiando, guerreira. Tô vendo a minha cunhada, minha mãe. Quero.
Eu Paula, quero... sabe uma coisa? Ah, Ah, não, fala. não, pode falar, Desculpa. pode falar. É, uma coisa que também eu acho que é super válido é falar o seguinte: pessoas que gaguejam, sejam pacientes com vocês, porque a gente espera que os outros tenham paciência, mas a gente não tem paciência com a gente mesmo. Então, assim, é algo que é muito difícil, porque às vezes a outra pessoa até tem paciência, ela tá ali, ela te ouve, mas você fica tão agoniado, tão aflito que você não está conseguindo falar, que você põe um peso sobre você, você se auto-julga e não tem paciência com você mesmo. Então, é um assim, exercício diário de você tentar ser bondoso com você mesmo e ter paciência. Ah, tudo bem, eu gaguejei, mas eu estou dando o meu melhor, eu estou tentando. Ao Aham, invés de se cobrar o tempo inteiro uhum, e de brigar com você mesmo, porque você não está conseguindo ser fluente, né? uhum, E eu passo muito por isso, por ser também uma pessoa perfeccionista, né? E que é horrível, assim, é muito bom por um lado, mas por outro é muito, muito ruim. Então, assim, uhum. essa cobrança do perfeito, de falar fluente, de acaba que você não tem paciência com você e aí você fica nervoso com você, você fica chateado e às vezes não é nem o outro, é próprio você. Então, isso é uma coisa que eu também queria, assim, pontuar, que eu acho que é bem importante. E outra coisa também que eu queria falar é que nós temos encontros virtuais a cada 2 meses, geralmente, para, para os membros da Stuttering Society. Então, se você é membro, a gente tem virtual meetings, encontros virtuais a cada 2 meses, com pessoas. Nós temos encontros virtuais de língua portuguesa e de língua também inglesa. Então, se você fala as duas línguas, ou se você não fala muito bem inglês, mas se você quiser participar também pode. A gente faz a cada 2 meses, geralmente. O próximo vai ser provavelmente em maio. Mas eu tenho que ainda ver exatamente o dia. Mas é só para falar, porque às vezes tem muita gente que não sabe que eu tenho feito esses encontros também virtuais a cada 2 meses, cada 2, 3 meses. Só Muito queria. bom. Desculpa, te interrompi. Não, 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 não. É que é uma forma boa também, prática, da gente conhecer outras pessoas que também gaguejam, né? E pessoas Uhum. de fora do país, né? A, a Stuttering Society, ela tem pessoas do mundo inteiro, da França, Inglaterra, Estados Unidos, Austrália, África, Brasil, tem, assim, da Bélgica, tem gente do mundo inteiro. Então, é uma chance também de você conhecer pessoas de várias partes do mundo, para quem gosta, né, dessa coisa de falar outras línguas e tal, e de conhecer pessoas de outras culturas. Muito bom, Rayane. Quero te agradecer mais uma vez imensamente. A sua presença, a sua troca foi maravilhosa com a gente aqui hoje. Eu tenho certeza que inspirou muitas pessoas e ainda vai inspirar o pessoal que não conseguiu assistir ao vivo, mas vai assistir a nossa live gravada. E espero que a Stuttering Society cresça cada dia mais. E desejo muito sucesso a você nessa caminhada, Exato. que eu tenho certeza que você já ajuda e vai ajudar cada vez mais pessoas. Muito obrigada, viu? Obrigada a você, Paula. Foi uma honra. Estou super feliz e estou vendo aqui pessoas, enfim, que eu também conheço, além da minha mãe, da minha cunhada, que eu já vi que estão aqui. Um beijo para elas. Mas é muito bom poder tá compartilhando um pouquinho da minha jornada e um pouquinho da Stuttering Society também. E qualquer dúvida, gente, é só vocês me seguirem pelas redes sociais, que sempre que eu posso, eu sempre respondo o mais rápido possível. E um beijo grande para todos vocês que ficaram até aqui, até o nosso final. E Paula,
Obrigada por tudo que você faz também, porque eu sei que você está sempre postando nas suas redes sociais sobre esse tema. E você tem com certeza, você tem com certeza ajudado muita gente e também levado conscientização. Então, eu quero te parabenizar pelo seu trabalho, pelo seu esforço. Obrigada. Em nome de muita gente aqui, né, que passa por isso, que gagueja. Muito obrigada. Obrigada também ao pessoal que acompanhou aqui a live, que esteve com a gente. Um beijo para todos vocês. Boa noite. Vou deixar a live gravada, vou compartilhar, que eu quero que o máximo de pessoas possam assistir. Obrigada mais uma vez, tá, Rayane? Obrigada, Paula. Foi um prazer grande para mim. Obrigada.